puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Agora sou eu. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, nós somos a tua igreja, nós somos o povo que se chama pelo teu nome. E nesta noite nós pedimos que o Senhor nos devolva a visão de quem nós somos, nos devolva a visão de quem representamos, nos devolva a visão do que estamos fazendo aqui, nos devolva a visão de quem é o Rei das nossas vidas. Nos devolva a visão do que fazemos aqui como igreja. Senhor, nos dá a tua visão, é que nós pedimos nesta noite, e as outras visões mundanas, Senhor, aquilo que não for de Deus, saia, desapareça das mentes e dos corações. Se você acredita, se você concorda, diga amém, amém e amém. Amém. Antes de você sentar, calma. Antes de você sentar, a palavra de hoje é o qual mesmo, gente? Selfie do cristão. Então eu vou fazer uma selfie aqui, tá? Da gente, pode ser? Então você faz uma cara bem bonita aí de cristão. Deixa eu ver se está todo mundo fazendo cara de cristão. Flavinho, você não está fazendo cara de cristão, Flavinho. Faz cara de cristão aí, Flavinho. Aí tá vendo? Ele fez assim, ó. Vou fazer uma foto, a selfie do cristão aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo pegar todo mundo. Faz aí uma cara de cristão, hein? Capricha, gente. Tá? Espera aí, quem que eu tô tirando? 1, 2, 3 e... todo mundo lá em cima. Já. Tá bom. Agora vamos fazer uma... levantando as mãos, dando glória a Deus. Que cristão dá glória a Deus, né? Sério que você vai ficar sentado, Hortência? Sério que você vai ficar sentado, Renatão? E falta o nosso escritor, né? Põe o escritor mais pro canto aí. Aí, agora sim. Tá bom? Vamos lá, gente, para aparecer aqui. É a selfie do cristão. Ô, glória! Você já está imaginando que vai ter uma pegadinha depois? Vai ter, sim. Ó, vamos lá, 1, 2, 3 e... Não, mas dá um glória a Deus, assim, 1, 2, 3 e... Aí, glória a Deus. Tá bom. Ai. Vai lá, Natan, tá tudo certo aí. Olha, gente, a Bíblia diz que a gente deve contemplar o nosso rosto como por um espelho. Eu queria perguntar para você, quando você olha no espelho, o que você vê? Quando você tira uma selfie, o que você vê na sua selfie? Quem que está aí na sua selfie, gente? É tu, né? Quando você tira uma selfie, a gente vê só a aparência no nosso rosto. A gente faz essa carinha de cristão de domingo à noite. Mas quem é que está por trás dessa selfie? O que tem lá dentro? Como é que as pessoas que olham, que convivem com você, as pessoas que sabem de você, como é que elas consideram você? Quem é você? Quem somos nós? Quais são as coisas que fazem você ticar? Quais são as coisas que fazem a sua vida funcionar? Quais são as suas paixões mais profundas? Quais são as suas ambições, os seus desejos? Quais são os seus sonhos, seus projetos de vida? Como é que você vê o mundo ao seu redor? Do que você faz parte? O que é que você está fazendo aqui? E quando a gente fala selfie do cristão, e nesta comunidade, eu acho que todos aqui talvez possam dizer que são cristãos, né?
Se alguém, o BGE bater lá na sua porta ou ligar para você, perguntar religião, você vai falar o quê? Cristão. E quando você diz eu sou cristão, o que vem? Qual é o peso desta afirmação, deste rótulo? Quando você diz que é cristão, o que se espera de você e de mim? O que se espera da igreja? O que se espera de nós? Isso, gente, se chama cosmovisão. A gente falava antigamente a visão de mundo. A pessoa tem uma visão de mundo e hoje se chama, né? Se diz cosmovisão. Cosmovisão, irmãos, a minha cosmovisão, a sua cosmovisão é como nós enxergamos a nossa realidade. Todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem uma visão de mundo, como nós achamos que as coisas funcionam. Às vezes isso vem da nossa criação, vem das nossas vivências, vem do nosso passado, da nossa família. E você imagina duas crianças que nascem em dois ambientes diferentes. Uma criança de 10 anos que nasceu num ambiente cristão, evangélico, reformado, e uma outra que cresceu num ambiente onde os pais são ateus. Essa criança com 10 anos de idade, por mais que ela tenha pouca percepção da vida, pouco entendimento das coisas, ela já tem uma percepção, já tem um entendimento muito importante de algumas coisas fundamentais para nós. Alguém que cresceu num lar cristão vai dizer que isso tudo foi criado por quem? Hã? E você foi criado por quem? Por Deus. Então, a partir do princípio de onde vim, o que eu estou fazendo aqui, quem criou o universo, por que essas coisas são como são, as estrelas, por que tem sol e noite, o cristão ele tem um código, ele tem um entendimento, ele tem uma visão, uma cosmovisão que ele pode explicar isso. Mas aquele que é ateu, aquele que diz que Deus não existe, ele vai ter uma outra teoria. Talvez ele diga que foi o Big Bang, ou talvez ele diga que isso foi um acidente, ou ele talvez diga que isso foi bilhões de anos de desenvolvimento. E o cristão ele vai dizer, puxa, o problema do mundo é o pecado e só Jesus para restaurar. Mas aquele que não crê em Deus, ele fala, o problema do mundo é a desigualdade social, o problema é acúmulo de riqueza dos ricos, ele vai criar a sua cosmovisão. São visões de mundo diferentes. Amém, irmãos? É como você vê, como você enxerga, todo mundo tem uma visão de mundo. Se a gente for perguntar das coisas básicas, todo mundo, inclusive, é teólogo, né? Todos nós temos um entendimento, uma teologia, todos nós temos um entendimento de quem é Deus, o que Deus acredita, como Deus se move, o que Deus faz, o que é certo, o que é errado. Desde pequenininho, lá em casa, a gente brinca, né? As crianças brincam, isso não é de Deus, ou isso é de Deus, né? E a gente brinca, né? Ah, isso aí não é de Deus, não. Isso aí é que é de Deus, isso é teologia, irmãos. É o entendimento do que a gente faz, do que é de Deus, do que não é de Deus, etc. E nessa cosmovisão cristã, dentro dessa visão que cada um de nós temos, eu gostaria de perguntar para você, onde é que nós estamos inseridos hoje? Onde a igreja brasileira de 2022, e cada um de nós e de vocês, onde é que nós estamos? Onde é que está a nossa mente? Qual é a nossa visão? O que nós cremos como igreja? O que você que é cristão crê e no que você crê? Quem é que está, em outras palavras, fazendo a sua cabeça? Como é que você chegou a esse entendimento de mundo e como que você formulou na sua mente todas essas conjecturas do universo, da sua vida, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus? Como é que a gente chega nessas conclusões? E o mais difícil hoje para nós, acho que para cada um de nós que pensa, que busca a Deus, cada um de nós que vive no meio evangélico, é exatamente definir o certo e o errado. Porque no mundo secular, irmãos, já existe a questão do relativismo, né? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Não existe mais verdade absoluta. Para o homem secular, existe a verdade, existe a pós-verdade, a meia-verdade, existe a sua verdade, a minha verdade, existem muitas verdades. Mas para o cristão, nós lemos a palavra de Deus e diz que existe uma verdade, e essa verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho e a vida. A verdade é Jesus Cristo, amém? Mas
A verdade é Jesus Cristo, mas aquilo que Jesus fala e como Jesus fala, os ensinamentos de Jesus, tem tanta confusão a respeito disso, gente. Outro dia a gente estava conversando a respeito de cristianismo, a respeito de visões de mundo, e alguém falou assim, olha, porque eu tenho meu blogueiro, meus blogueiros que eu sigo. Quem faz a sua cabeça? Da onde você tirou a crença que você tem hoje? E por que estou falando isso também? Porque a gente chegou num momento, agora, nós estamos aqui em novembro de 22, com um país e com uma igreja completamente fraturada, quebrada. E nós agora vamos, aqueles que são do bem e aqueles que creem em Deus, vão ter que juntar os cacos desta igreja, das igrejas, das famílias, das comunidades, que estão todas dizendo, ué, será que a gente cria na coisa certa? Os nossos líderes, aqueles que fizeram a nossa cabeça de acordo com a palavra de Deus ou em que nós cremos? E gostaria de dizer a vocês, irmãos, a maior dificuldade que eu, pastor, tenho é saber que quando nós pregamos, eu quando era pequenininho, antes, falando, quando era pequenininho, eu ia no culto de domingo, ouvia o pastor reverendo pregar. O reverendo pregava, né, Ellen? Reverendo pregava e a gente guardava aquela palavra no nosso coração e aquela palavra ficava sendo mastigada durante a semana, etc. Hoje em dia, irmãos, nós pregamos a palavra, mas é capaz da gente, ao chegar em casa, já ter pelo menos 4, 5 mensagens, blogs, vlogs, mensagens, televisão e tudo competindo por um pedaço de você e da sua mente. E muitas vezes essas palavras e tudo isso, no meio desta multidão, tem muita coisa que realmente não é de Deus. Como é que a gente pode saber? Uma palavra pastoral para vocês, irmãos. Eu costumo dizer com a pastora Luciane, que tem muita gente que vem com a cabeça mexida. Tem muita gente com a cabeça mexida. Principalmente quem passou em muitos ministérios, vem com a cabeça mexida. Por quê? Porque cada ministério te ensina desse jeito. Aí o outro diz, não é desse jeito, é desse jeito. Não é desse jeito, é desse jeito. E daqui a pouco você passou pelas igrejas e você fala, gente, mas o outro pastor ensinou a isso, o outro está ensinando aquilo, e aí você já não sabe mais qual é a verdade. E é capaz que você vire um nômade espiritual, um nômade teológico, que fica andando nos desertos teológicos da vida porque não sabe mais onde você vai fincar a sua ideologia, onde você vai fincar o seu conhecimento de Deus. E tem muita gente assim. Tem muita gente, irmãos, que ouve a palavra boa, mas daqui a pouco, como diz a palavra, vem lá alguém e rouba a palavra, porque infelizmente não dá para competir com mídias sociais. Infelizmente não dá para competir com os grupos de WhatsApp que estão pregando o tempo todo falando coisas, muitas de Deus e muitas que não são de Deus. E isso estou falando no ambiente evangélico. Então a primeira coisa, irmãos, será que eu e você temos a cabeça feita pela palavra de Deus? Será que eu e você, se eu agora começar a falar alguma coisa estranha que não é de Deus, será que você fala, para aí, pastor Flávio, está errado? Será que eu e você, como diz a palavra, de acordo com o tempo decorrido, já somos maduros o suficiente para dizer isso sim e isso não? Eu gostaria de dizer, e não julgando as pessoas, a comunidade, mas falando genericamente, o que a gente viu neste último ano, e principalmente nesses últimos 6 meses, é que realmente, irmãos, nós, Igreja de Jesus Cristo no Brasil, nós estamos tomando leite. E o que nós estamos vendo no pós-eleições é que muita gente que já deveria ser maduro na fé, já deveria ter um entendimento bíblico, já deveria ser firmado na rocha, já deveria dizer o seguinte, vocês podem falar o que for, mas aqui no meu coração eu tenho firme como uma rocha a palavra de Deus. Você pode falar o que você for, e não só o que você falar, quem for que fale, pode ser quem for. Porque tem muita gente falando em nome de Deus. E tem muita gente notória, como o Alexandre falou agora há pouco, né, Alexandre? Tem muita gente famosa, notória, respeitável, falando coisas que não são da palavra de Deus. Então eu gostaria de perguntar para você, quando a gente tira uma selfie do seu coração, e lá dentro do seu coração, quem é que está reinando lá dentro? Festival de heresias, irmão. E festival de anticristianismo.
Então eu queria ler com vocês 3 passagens rapidinho para a gente poder ver um pouco do estado em que nós estamos hoje. A primeira é Efésios 4,14. Abre aí rapidinho comigo, Efésios 4,14. Daqui a pouquinho nós vamos estar ceando juntos na mesa do Senhor. E é importante que a gente sente na mesa do Senhor com o coração puro e limpo, em nome de Jesus. Efésios 4,14 diz assim: o propósito, o Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, o propósito é que não sejamos mais como... Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quero perguntar para você, irmãos, quantos anos faz que você entregou a vida a Jesus? Não responde para mim não, responde para você. E quantos anos faz que você está exposto à palavra de Deus, que você estuda a palavra de Deus, que você lê, que você desce na estrutura da palavra, que você vê o contexto histórico, que estuda hermenêutica, exegese, desce lá, procura as fontes, fala isso é assim que se interpreta, isso está certo, isso está errado, ou será que a gente simplesmente está como esta palavra, como crianças levando por qualquer vento de doutrina? Já foi o tempo, gente. Igreja, olha para mim, já foi o tempo de você ser levado por vento de doutrina. Você é um homem ou uma mulher madura de Deus. Você já sabe julgar o que é certo ou errado. Você já sabe desligar a televisão quando alguém começa a falar algo que não é de Deus, você sabe. E o Espírito Santo que está dentro de você te ensina todas as coisas também. Segunda passagem, irmãos, Hebreus 5,11, dá uma lida lá, juntamente comigo, Hebreus 5,11. Hebreus 5,11, a advertência contra a apostasia, diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos. Tem adulto aqui na presença de Deus, irmãos? O alimento sólido é para você. Mas o alimento é para adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para entender, discernir o bem quanto o mal. Igreja, é momento da gente se levantar e dizer aquilo que é de Deus, aquilo que não é. A gente tem este conhecimento. E como a gente fica passivo? Ah, pastor, você tem que se posicionar antes. Não me posiciono antes. Por quê? Porque quem vota em A, quem vota em B, não é problema meu. Mas o nosso problema como cristãos é olhar agora para esse evangelicalismo que parece que enlouqueceu e perdeu de vista quem nós somos. Nós somos o povo de Deus, gente. Nós não somos uma facção política, nós somos o povo de Deus. E o que implica ser povo de Deus? 2 Timóteo capítulo 3, a terceira passagem, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: a impiedade dos últimos dias. Veja se não é um retrato do que nós estamos vivendo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos sabe tudo, tá? Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Viu, jovens, adolescentes? Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Nós já temos como, irmãos, saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, nós não vamos julgar os de fora. A palavra diz que o julgamento começa dentro da igreja. Eu quero propor que o julgamento comece aqui com a gente agora, hoje.
como é que está o nosso coração. Porque, irmãos, não dá depois para a gente sentar nesta mesa e dizer, esse é o sangue de Cristo, esse é o corpo de Cristo, tomar e comer, tomar e beber dele todos, faça isso de qualquer jeito, porque está tudo bem, porque Deus Jesus não está vendo nada não. Não, irmãos, nós vamos fazer isso em temor e tremor, porque nós somos a igreja de Deus. Então eu proponho para a gente agora, a gente avaliar qual tem sido o nosso cristianismo, que cristianismo nós temos vivido. E nessa selfie, o que aparece sobre nós? Eu quero propor dizendo, irmãos, trazendo a baila, trazendo no começo, quem é o cristão. E quando Jesus explica no Sermão do Monte, ele fala quem é, como é a característica, quem são aqueles que vão morar no céu. E eu quero que cada um olhe para si agora, eu estou olhando para mim também, fazendo a minha selfie, eu quero olhar para mim agora para ver se eu estou enquadrado nessas categorias de Mateus capítulo 5. E ele começa dizendo o que, irmãos? Bem-aventurados são os, leia na sua Bíblia, me ajudem aí, bem-aventurados são os pobres ou humildes, por quê? Deles é o reino dos céus. Irmãos, aquele que vai morar no céu, não é aquele que é pobre, que não tem dinheiro. Porque você sabe tanto quanto eu que tem muita gente que é muito rica, mas é pobre de espírito, é humilde de espírito. Tem muita gente que é pobre financeiramente, mas é arrogante, prepotente. O que Jesus está dizendo é que aquele que é bem-aventurado, aquele que é o cidadão do céu, aquele que é completamente satisfeito com a vida, totalmente feliz, aquele que tem as características do cristão, é aquele que sabe que não tem mérito próprio. É aquele que sabe que é dependente de Deus. É aquele que mesmo tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, ele sabe que a sua dependência, a sua provisão vem de Deus e não dele mesmo. E é interessante que a palavra fala que é deles o reino de Deus. Quando a gente vê alguém, então, que sai desta posição de pobreza, essa posição de dependência, nós podemos dizer, mal-aventurados os soberbos e orgulhosos. Primeira característica, então, para nós aqui, irmãos, nesta noite, você é uma pessoa humilde de espírito, pobre de espírito, ou você é soberbo e orgulhoso? Na sua selfie aparece pobre de espírito, dependente ou independente, orgulhoso e arrogante. O que aparece na sua selfie? Em segundo lugar, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe quem são aqueles que choram, irmãos? Aqueles que não dizem, está tudo bem comigo, ema, 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 mas é aquele que chora. É aquele que sabe que não adianta mais, não é só o meu bem-estar, não adianta só estar bem comigo, porque pode estar bem comigo, mas tem gente sofrendo, tem gente chorando, e a gente chora junto com aqueles que choram, a gente chora com aqueles que estão em situação pior, a gente chora com aqueles que precisam de ajuda, a gente chora junto com a natureza que geme esperando a volta de Jesus, a gente chora e a gente lamenta, porque o cristão é aquele que sente para ele e para os outros também. Agora, quem não chora, talvez seja aquele que chora vai ser consolado, mas aquele que não chora é aquele que zomba. Você é daquele que chora, que sente, que tem compaixão e que sente o mal do mundo, a tristeza do mundo, a dor do mundo. Eu sempre quando penso nisso me vem à mente, Edna, alguns anos atrás naquele acampamento, cadê a Edna? Aquele acampamento, o primeiro acampamento que o Nani foi, o Nani falou para mim, pastor, o primeiro dia eu subi lá para pregar, e antes eu senti um peso tão grande, uma tristeza tão grande, um temor tão grande. Aí começou o acampamento, primeira noite, lá todo mundo feliz. Eu falei, irmãos, orem por mim que eu estou aqui, eu não sei o que pregar, eu estou sentindo um peso muito grande. Depois o Nani falou, meu Deus, eu vim para um lugar desse, né, Nani? Vim para um lugar desse, o pastor não sabe o que vai pregar, eu vou querer meu dinheiro de volta e vou embora, né? E eu me lembro que eu estava ali orando no chão, e eu lembro que Deus usou a Edna veio do meu lado. Não sei se você vai lembrar disso, Edna. A Edna veio do meu lado, se ajoelhou, e Deus usou a Edna e falou assim, o que você está sentindo é a dor desse povo.
Eu sinto a dor, essa dor que você está sentindo é a dor que eu sinto por eles. A dor que você está sentindo é a dor que Jesus sente por esse povo. Eu estou fazendo você sentir a dor para você perceber como eles precisam de mim. E aquilo eu me levantei. Você lembra disso, Edna? Eu me levantei daquilo e falei, agora entendi por que a gente está aqui. Bem-aventurado aqueles que choram, gente. Porque não tem mais a ver com a gente, porque o Jesus é meu pastor, eu já tenho tudo o que preciso. Agora tem a ver com o outro, tem a ver com vocês, tem a ver com a compaixão. Porque aquele que não chora é aquele que zomba. Aquele que não sente é aquele que virou uma pedra. Aquele que não sente a dor do mundo e não percebe que em volta de você. Por isso que eu falo, mais uma vez, parte do Merchan. Merchan para o livro do Rubão. Se você reclama da vida, leia o livro do Rubão. Né, Rubão? Leia o livro do Rubão. Duvido que você vai reclamar da sua vida depois que você ler o livro do Rubão. Porque a gente chora, irmãos, a gente chora porque nós estamos vivendo num mundo caído, com pessoas necessitadas, e nós somos os agentes do abraço e do amor e do afeto de Deus na humanidade. É você e sou eu. Posso ouvir um amém? Amém. Nós somos os que choram. Você é dos que choram ou dos que zombam? Próximo, bem-aventurança, bem-aventurados os humildes. Na outra tradução, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está faltando mansidão na igreja, gente? O que vocês acham? Você sabe a definição de mansidão bíblica? Imagina um cavalo forte, aqueles cavalos romanos, fortíssimos, que tem um poder tremendo, e que ninguém chega perto, mas chega alguém e doma e amansa o cavalo. Consegue amansar, e de repente aquele colosso de 2 toneladas vira um cavalo que você vai... E ele vai. Não significa que ele perdeu a sua força. O cristão não é aquele tonto, idiota, bobo, que não sabe nada, engole qualquer coisa. O cristão continua sendo forte, potente, nós somos o povo de Deus. E a gente é aquele que fala assim, até aqui você vai. Aqui não, filho, nós somos o povo de Deus. Mas a gente não entra em qualquer guerra. E a gente não usa o poder para magoar as pessoas, machucar as pessoas. Como diz o Zé Machado, né, Jefferson? A gente não usa conhecimento, posição, para poder tripudiar em cima de pessoa humilde. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue, quanto mais você é abençoado e honrado na sua carreira, na sua vida, quanto mais teologia você aprende, mais humilde você vai sendo. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. E nós estamos, muitas vezes, nós não, né? Muitos cristãos estão achando que nós, através das armas e da violência e de grito, que nós vamos herdar a terra. Nós vamos herdar a terra através do nosso testemunho de amor e mansidão. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, aleluia. E a diferença daqueles que são mansos ou humildes, são aqueles que são arrogantes. E, gente, nós estamos vivendo nos tempos de todo mundo sabe tudo sobre tudo, né? Quer saber alguma coisa sobre qualquer coisa? É só abrir lá o Google e você se transforma em 10 segundos do conhecedor de tudo. Como diz um professor, eu vi uma palestra um dia de um professor dizendo que estudou 10 anos sobre o pensador, sobre Nietzsche, fez pós-graduação na Alemanha, estudou 30 anos estudando. Primeira aula da faculdade, alunos da faculdade, primeira aula da faculdade, ele chega lá e fala, de acordo com Nietzsche, aí um aluno de 18 anos levanta e fala, não concordo! Não concordo! Nós estamos na época do não concordo, mas eu não sei porque que eu não concordo. Talvez o meu blogueiro falou que eu não concordo, talvez alguém falou, mas é raridade e raso o nosso entendimento da vida. E nós achamos, não concordamos, sabemos, entendemos de tudo. A palavra está dizendo que nós precisamos ser, irmãos, descer um pouco na vida, entender que cada um de nós tem certa sabedoria. E se alguma coisa você e eu temos, não é de nós, veio de Deus. E se veio de Deus, por que nós somos tão arrogantes? E se alguém tirar uma foto da gente, olhar para o nosso coração, vai ver alguém humilde, manso, que dá para conversar com você? Dá para conversar com você? Dá para discordar do que você fala? Dá ou não dá, irmãos? Dá para alguém chegar e falar assim, você está errado, e você fala, poxa, me ajuda a entender? Ou será que a gente sabe tudo? Nessa nossa selfie, manso e humilde ou arrogante?
Próxima bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe o que é justiça, irmão? Justiça é fazer a coisa certa. Você faz a coisa certa? Golpe militar no Brasil é coisa certa? Alguém aqui acha que está certo golpe militar no Brasil? Se você acha que está certo, você está completamente enganado. Golpe militar não é certo, irmão. Nós somos o povo da justiça. Ah, pastor, mas nem tudo aquilo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Pode ser verdade, mas existem formas, existem maneiras de votar nas pessoas certas, de você fazer o seu ativismo político, faça o que você quer. Agora, ir na frente dos quartéis para exigir uma tomada militar, não é justo e não é legal e não é correto, Igreja de Jesus. Não é certo. Agora, só abrir um parênteses e vou fechar, tá? Abrindo parênteses. O medo desse pessoal é que o Brasil vire Venezuela. E eu vou explicar como a Venezuela virou Venezuela, foi quando os militares tomaram o poder. Então o pessoal tem medo que o Brasil vire Venezuela, chamando os militares para o poder. Hã? Alguém me explica a lógica? Fecho parênteses e prossigo na palavra. Não dá para entender. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é fazer a coisa certa sempre. Um dia desses lá no trabalho, no escritório, tem um rapaz que eu gosto muito e aconteceu um incidente lá no outro país e teve um conflito de interesse, ele colocou um pedido que não podia, e eu fiquei sabendo, alguém falou, chegou no meu ouvido. E eu fiquei pensando, puxa, gosto tanto desse rapaz, puxa vida, não deixa para lá, não aconteceu nada, etc. E aí eu fiquei pensando, e depois bateu em mim o seguinte, eu faço a coisa certa. Porque eu sou o quê? Eu sou cristão. Liguei para a chefe dele e falei, olha, eu preciso te falar que aconteceu assim, aconteceu esse tipo de coisa, é um problema de governança na empresa, não pode acontecer isso, um vendedor não pode colocar pedido, um conflito de interesse, então só estou te dizendo e você toma as atitudes cabíveis. Aí o rapaz ficou chateado comigo, blá, 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 blá. Que seja, irmãos, fazer a coisa certa sempre. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque quem tem fome e sede de justiça serão fartos de justiça. Se você acha, irmão, que você sendo injusto com as pessoas, você vai ganhar amigos, você vai fazer a média, você vai não sei o quê, não, a gente ama e a gente faz a coisa certa, porque nós somos o povo de Jesus, gente. Agora, se teu chefe falar para você, faz isso, faz aquilo, você, tá bom, chefe, eu vou fazer. Até que o seu chefe falar o seguinte, faz isso. Não, isso é contra a lei, isso não é justo. Isso eu não vou fazer. Você vai ser mandado embora. Onde que é o RH? Porque mais importa eu obedecer a Deus, eu sou cristão. Você é cristão, você é cristã, em nome de Jesus. Então aquele que não tem fome e sede de justiça, é injusto. E na sua selfie apareceu o justo ou o injusto? Como é que é o teu relacionamento no dia a dia? As coisas que você faz. Será que a pessoa fala, esse daí é crente, esse camarada é crente, porque esse daí pode chegar, esse daí é incorruptível, esse daí é um cara, ou essa pessoa, olha, e vamos, né, na escola também, né, gente? Vamos, faz o seguinte, caiu o óculos aqui. Caiu o óculos aqui, vai, rapidinho, né? Cola aí, gente. Moçadinha, tira 0, mas não cola. Fala amém aí. Fala assim, eu vou tirar 0. Professor, eu vou tirar 0 porque eu não estudei. Mas não cole. Sabe por quê? Porque vocês têm um Deus. Vocês têm um Deus. E mais do que tirar 10 roubado, é melhor tirar 0 honesto. E da próxima você estuda em dobro, tá? Bem-aventurados quem fome e sede de justiça. Bem-aventurados, irmãos, os misericordiosos, porque você sabe o que alcançarão misericórdia. O misericordioso é aquele que olha para o outro e não diz, você mereceu. O misericordioso é aquele que não fala, tá vendo, miserável? É isso mesmo, plantou, colheu. A gente fala isso para os outros, mas quando é com a gente, o que acontece?
Ai, você sabe, não foi bem assim. Ninguém entende, ninguém tem misericórdia de mim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque você vai alcançar misericórdia. E quem não tem misericórdia é implacável. E os cristãos hoje ficaram implacáveis. Nós somos o povo implacável. Tomara que nós sejamos o povo implacável no amor, gente. Tomara que você seja implacável no amor. Não é porque votaram diferente de você que você vai arrancar do grupo de WhatsApp, que vai antipatizar, que vai virar o cão chupando manga. Gente, em nome de Jesus. Misericórdia. Misericórdia para o outro, a misericórdia que você quer para você. Nós somos o povo de Jesus. Misericórdia é dizer o seguinte: o mal que eu mereço eu não recebo. Está ouvindo, irmãos? E vale para você e para o outro também. O mal que ele merece, eu não vou pagar mal com mal. Eu vou pagar mal com bem. Eu vou abençoar. Eu vou liberar perdão. Eu vou dizer, e se o outro não entendeu, tudo bem. Talvez ele não tenha entendido hoje, mas eu vou orar, talvez um dia ele entenda, e está tudo bem, e libero misericórdia, em nome de Jesus. Bem-aventurados os puros, porque eles, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Irmão, você quer morar no céu, irmão? Você quer ver Jesus? Eu estava ouvindo a Isabela falar, vem Jesus, vem Jesus. Toma cuidado, Jesus, irmão, porque Jesus pode vir. Porque Jesus consegue enxergar por trás da selfie. Bem-aventurados puros, irmãos, de coração. É muito mais do que parecer bonitinho, é muito mais do que parecer crente. Vou dizer, irmãos, olha, graças a Deus que eu não tenho esse poder de conseguir olhar e enxergar o coração de cada um. Você imagina o Jesus olhando, passeando aqui, vendo o coração, o nosso coração, vendo o que nós temos pensado, feito, as mágoas que a gente carrega, os ódios, as intolerâncias, as loucuras. O que eu acho fascinante, extraordinário, é que mesmo assim, Ele se faz presente entre pecadores como nós. Mesmo assim, Ele escolheu, como lá 2000 anos atrás, Ele escolhe ainda vir e habitar num povo de lábios impuros, que habita no meio de uma gente de impuros lábios. Ele tem prazer em nós. Não é extraordinário isso, gente? Mas isso não tira de nós essa nossa responsabilidade de entender que nós devemos limpar o nosso coração. Nós devemos ter coração puro. Nós não podemos nos aproximar de Jesus de qualquer maneira, sentar na mesa de qualquer jeito. Nós precisamos ter o coração puro. E é por isso que mês após mês, ano após ano e a vida inteira, a gente chega na presença de Jesus e fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então aquele que tem lábios impuros, aquele que tem o coração impuro, verá a Deus. Mas aquele que está imundo por dentro, não tem qualquer chance de ver Deus, porque Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Nós somos o povo do coração puro. Se você está aí alimentado por ódio, e está nessa loucura político-partidária maluca, alimentando ódio no coração, porque agora é o seguinte, né, gente? Agora é o ódio. Quem é que está fazendo tua cabeça? Quem que você está seguindo? Onde é que você se esqueceu de Jesus, de quem você é e quem nós somos? Quando é que a gente se esqueceu de que a igreja, ela não é somente a partidária, ela é suprapartidária, nós estamos aqui em cima. O que significa, irmão, que quando a gente olha, a gente vê, ó, isso aqui o Bolsonaro fez muito bem, estrelinha para ele, mas isso aqui foi péssimo. Nós como igreja dizemos, nós apoiamos o bem, mas aquilo que está errado nós rejeitamos, nós denunciamos, nós não somos favoráveis. Nós não estamos fechados com ninguém, alguém está entendendo? Nós estamos fechados com Jesus. Alguém está fechado com Jesus aqui? Aí,
Poxa, e o Lula? Não, tem muita coisa boa. Isso, aquilo, outro. E tem muita coisa errada. Aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é agradável, aquilo que é justo, a gente... E aquilo que está errado, aquilo que é ruim, aquilo que é contra a palavra de Deus, aquilo que está contra a nossa cosmovisão cristã, a gente denuncia e fala, não, aqui não. Então a gente não precisa ser comprado, barganhado, lavado a nossa cabeça que tudo está certo aqui, e tudo está errado aqui, tudo está errado aqui. Não, irmãos, nós somos o povo de Deus, a gente está lá em cima. E nós estamos vendo, nós estamos denunciando o pecado e nós estamos aplaudindo, porque toda boa obra faz parte da graça comum. Qualquer gesto de bondade vem de Deus. Alguém está ouvindo, irmão? Não vem da pessoa, isso chama graça comum. Então, bem-aventurados os pacificadores. Aí eu vou chegar no que nós precisamos ouvir hoje. Eu coloquei, segunda-feira, coloquei lá no Facebook. Eu não gosto muito de redes sociais, mas eu coloquei lá. Falei, agora eu vou dar uma de... O sábio pós-eleição. Pus lá, Romanos 13, só pus o versículo, não fiz um comentário, nada. E pus lá, bem-aventurados os pacificadores. E não é que teve gente entrando falando, que pacificador, coisa nenhuma. Crente, amigo meu de 30 anos. Pacificador, coisa nenhuma, como é que dá para ter paz com esse cara na presidência e não sei o que. Eu falei, irmão, eu só pus o texto bíblico. Porque você realmente acha? Eu falei, eu não acho nada, eu só postei um versículo. Aí eu pus para ele, eu pus assim, irmão, acho que a gente pode concordar pelo menos numa coisa. Nós somos cristãos e a palavra de Deus é inerrante. Então, é só isso que eu estou falando, é para a gente ser pacificador. Mas mostrou que o coração dele estava como? Como é que está o coração dessa pessoa? Está cheio de ódio, de guerra. Tem alguém com ódio aqui do outro lado, gente? Que o outro lado, que esse lado? Que lado você está? Eu estou do lado de Jesus e ponto final. E vou dizer uma coisa para vocês, eu não votei no Lula, mas a partir do dia 1 de janeiro, porque até dia 31 de dezembro, eu estou orando e abençoando o Bolsonaro. Mas dia 1, eu vou orar e abençoar o Lula. Calma, traz um chazinho para Dona Léa. Calma, Dona Léa. Segura aí, Dona Léa, aguenta. Né? Como diz o irmão Paulino, né? A lapada é forte. A sova, como que é, seu Paulino? A sova, a lapa. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo, irmãos? Mais didático que isso é impossível. E vou dizer para você, se você está aí cheio de ódio no coração, se você está alimentando ódio, está repassando mensagem, está nos grupos de radical, está indo para frente dos quartéis, é bom você hoje pedir perdão para Deus, enquanto há tempo, viu? Pede perdão para Deus para você tomar ceia, ou senão não toma ceia, tá? Pede perdão para Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados... Alguém está comigo aí? Foi todo mundo embora. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que as pessoas vão ver que nós somos filhos de Deus quando a gente entrar com palavras de paz, de conciliação, de mansidão e moderação. E por mais que você goste ou não goste, se você está soltando fogo, se você está triste, irmãos, nós fomos chamados para serem aqueles que fazem diferença. Está ouvindo? E eu acho incrível ter que pregar isso para vocês. Falei para a Luciane hoje, Luciane... Aí ela falou, Flávio, mas não sei, vão falar, mas Luciane, eu sou obrigado a voltar no leitinho. A gente põe um pouquinho de NAN no leite para dar uma reforçada, né? Sustagem no leite, porque, né? Mas a gente tem que voltar no leite para dizer para a gente, para cristão velho, que a gente é crente. Você é crente em Jesus. Você não tem discurso de ódio. Você não promove revolta armada. A gente não está interessado em tomar o poder à força. Nós somos o povo, irmão, de Jesus. Nós somos o povo do amor, da paz, da união, da reconciliação.
Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Sabe quem é perseguido? A gente é perseguido quando a gente é sal e luz. A gente é perseguido quando o Jefferson comentou agora, quando numa discussão a gente entra, a gente fala, gente, olha, isso está certo, isso está errado. A gente é perseguido quando existe podridão, ódio, violência, a gente fala, não concordo, não faço parte disso. Aí você vai ser perseguido. Mas não, irmãos, perseguido porque a gente tem uma corrente ideológica, etc. Mesmo porque Deus é o Deus da história e não há nada que aconteça que Deus já não saiba. Então eu vou terminar fazendo algumas perguntas e a gente vai precisar fazer um silêncio aqui para cada um olhar para dentro de si. Amém, irmãos? Porque antes da gente tomar o cálice, comer o pão e tomar o cálice, a gente precisa fazer essa análise interna. Então a primeira pergunta: quem você vê na sua selfie? Põe a selfie aí, Natan. Quem você vê na sua selfie? Quem é essa pessoa que você está vendo aí? Cara de crente tem, né? Manso. Olá, que bom. Mansinho. Como não? Olha lá, está todo mundo glorificando a Deus. Mas o que Jesus está vendo, gente? Qual é a sua visão de mundo? Quem é você? E sabe como é que você sabe? Vou terminar dizendo, sabe como você sabe? Você está vivendo uma vida plenamente satisfeita, feliz, contente, independente se é Lula, se é Bolsonaro, se é direita, se é esquerda, com dinheiro, sem dinheiro. Você está vivendo feliz, você fala, puxa, Jesus é meu pastor, eu estou feliz da vida, estou indo de vento em polpa, olha, glória a Deus, minha vida está uma bênção. Ou você está aí mastigando, ruminando, chateado, brigando, agora porque não vai ter, vocês viram que não vai ter dinheiro para pagar nada agora, aí, tá vendo? Aí começa aquela, e daqui a pouco vai ser a Copa do Mundo, o Brasil perde a Copa do Mundo, você vai ficar com raiva do Neymar, do Tite, você vai xingar o Neymar, depois o ano que vem vai ter aumento de salário, vai ter aumento de não sei o que, o emprego, o desemprego, a guerra da Ucrânia, a guerra no Paraguai, e vai ter não sei o que, a Amazonas, está faltando água no Amazonas, o rio Amazonas vai secar. E nós somos o povo de Deus, gente. Você se encontrou aí? Cadê tu? Cadê tu? Vamos ficar de pé? Tá se vendo aí? Ó, o Alexandre está bem crente, Alexandre, ó. Ale, você está bem crente ali, ó. Você está bem crente. Agora, irmãos, e Jesus que está vendo o seu coração, o que ele está vendo aí dentro? Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que nesta noite faça algo novo no nosso coração. Em primeiro lugar, eu peço que o Senhor tire todo o ódio. Você pode falar para Jesus, tira todo o ódio? Tira todo o ódio, toda intolerância, tira toda guerra, toda palavra plantada mentirosa. Presta atenção, igreja, toda profecia diabólica, mentirosa e carnal. Eu vou dizer de novo, toda profecia diabólica, humana e carnal, eu repreendo em nome de Jesus. Porque eu creio num Deus que fala e se cumpre. E aquilo que não se cumpriu porque não veio de Deus. Então, Senhor, aqueles que estão confusos com tanta palavra contrária, aqueles que estão confusos com tanta profetada humana, em nome de Jesus, limpa os corações e as mentes, Pai, eu te peço. Aqueles que estão inflamados no discurso de ódio, aqueles que estão inflamados contra divisão de família, divisão de igreja, divisão no reino, aqueles que perderam de vista quem nós somos, em nome de Jesus, nos ajuda a nos lembrar quem nós somos, Jesus. E que esta noite seja uma noite, Pai, de reconciliação, de nós com o Senhor, que nós possamos, Senhor, entender quem nós somos no mundo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Pai. Pai, eu peço perdão, Senhor, porque eu também falei coisas que não devia.
Eu também pensei coisas que não devia. Eu também, em muitos momentos, me deixei inflamar por tantas palavras. Senhor, me ajuda a voltar. Me ajuda a voltar. Eu peço que a igreja agora faça esse minuto aqui. Olha para dentro do seu coração, se existe alguma raiz de amargura, decepção com Deus, medo do amanhã. Gente, o Senhor é teu pastor. O Senhor é teu pastor, não vai faltar nada. Fica com medo não, Jesus é o dono da história, é o dono do universo. O diabo não tem poder de tirar nada das mãos de Jesus, gente. Ele é o vencedor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, Senhor, visita o nosso coração, antes de sentarmos nesta mesa, que nós sentemos com o coração puro, com as mãos limpas, sem armas e sem ódio. Nós podemos, Senhor, nesta noite abençoar. Eu abençoo o presidente Bolsonaro. Nós abençoamos o presidente Bolsonaro. Nós abençoamos o futuro presidente Lula. Nós abençoamos a esses homens que, talvez também, Senhor, perdidos nas suas ideologias e visões, têm feito, às vezes, Senhor, coisas que não te agradam, mas, Senhor, nós abençoamos. Nós abençoamos, Pai, o governo que vem e o governo que vai, porque acima de todo governo humano está o trono daquele que é o Rei do Universo, o Presidente do Universo, Senhor Jesus Cristo. Nossos corações estão nas Tuas mãos, olha para nós e nos lava e nos purifica. É que nós pedimos. E que nós possamos ser agentes de paz. Que onde haja barulho, confusão, guerra, inimizade, que eu e você sejamos os agentes da paz. Onde nós entrarmos, que haja reconciliação, amor, que haja entendimento, que haja, Senhor, compaixão, porque nós somos o povo de Jesus Cristo. Amém?